E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, Bitcoin nos 67 mil dólares. E com isso, várias oportunidades à frente. No vídeo de hoje eu vou te falar qual que é a minha estratégia e como que eu vou estar operando nos próximos dias e nas próximas horas e o que que você pode estar esperando da carteira, das criptomoedas e do próprio Bitcoin logo depois da vinheta. Pessoal, é o seguinte, o Bitcoin rompeu, né, aquela resistência muito forte, a resistência dos 65 mil dólares, assumindo uma forte tendência de alta, certo? Então o Bitcoin, até o começo da semana, ele estava numa região consolidada, ele estava parado, ele estava simplesmente brincando de chegar nos 60 mil dólares, subir ali para os 63, cair para os 60, subir para os 63, e com a divulgação do CPI dos Estados Unidos, a gente finalmente teve esse rompimento. Então agora aconteceram fatos importantes aqui no gráfico que a gente precisa ficar de olho. A gente tinha pontos muito fortes de resistência, certo? A gente tinha região de topos prévios, 65, 63 mil dólares. A gente tinha as médias móveis cruzadas para baixo, elas se cruzaram para baixo lá no dia 15 de abril, que serviam de resistência para o preço. Todas as vezes que o preço chegava próximo, a região das médias ele rejeitava. E agora a gente rompeu esses pontos de resistência, tanto de preço, né, 65, 63 mil dólares, como a região das médias, que se a gente olhar aqui bem de pertinho, já estão começando a cruzar para cima novamente, certo? E isso denota para a gente a tendência de alta. O que é uma tendência de alta? Tendência de alta ocorre quando o ativo ele está fazendo topos e fundos cada vez maiores, topos e fundos ascendentes. Então essa é a tendência. O que ele tende a fazer, o que ele provavelmente vai continuar fazendo é seguindo essa tendência. Então qual que é a minha estratégia? Buscar compras, exposições leves no Bitcoin à medida que ele for fazendo esses fundos ascendentes, certo? Isso porque ao longo dessa queda eu comprei bastante Bitcoin e falei isso aqui no canal, falei que eu estava comprando inclusive aqui nesse fundo, certo? Então eu estou exposto no Bitcoin para simplesmente um movimento de alta já valorizar a minha carteira. O que eu vou fazer agora nesse exato momento? O Bitcoin que eu fui comprando nessas regiões de fundo e fui comprando à medida que o preço caía, eu vou utilizar uma estratégia que eu gosto muito no mercado, que são as operações em contratos futuros inversos. Basicamente, eu utilizo o meu Bitcoin para estar abrindo operações e o meu lucro ele vai vir em Bitcoin, certo? Então eu posso ser conservador o bastante para optar por colocar só um pouquinho do Bitcoin nesse fundo ascendente. Quando ele subir e fizer um próximo fundo ascendente, eu coloco mais um pouquinho de Bitcoin. E se o preço subir e eu tiver com esses contratos inversos abertos, o meu lucro ele não vai ser em dólar, o meu lucro ele vai ser em Bitcoin. Então se o Bitcoin valorizar 10%, eu não vou ganhar 10% em dólar, eu vou ganhar 10% em Bitcoin. Só que se eu ganhei 10% em Bitcoin e o Bitcoin valorizou 10%, significa que eu também ganhei em dólar. Só que eu ganhei muito mais dólar, por quê? Porque o meu lucro ele veio em Bitcoin e o Bitcoin se valorizou perante ao dólar. É uma estratégia muito boa para você seguir uma tendência de alta, né? Basicamente, é o que eu vim fazendo em todos esses movimentos de repique que eu passei aqui no canal, certo? Inclusive aquela operação de trade que eu fechei aqui quando a gente deu essa barra meio esquisita no começo da semana, né? No final da semana passada, sexta-feira, também era em contratos inversos. Então eu também ganhei um pouquinho de Bitcoin nessa operação. Eu não venho gastando caixa para estar fazendo essas operações, certo? Porque o meu capital de trade, o meu capital comprado no spot, ele já está praticamente todo comprado em criptomoedas. O caixa que eu tenho é um caixa de longo prazo, é um caixa de hold. Então, minha estratégia nesse exato momento, o Bitcoin fazendo uma tendência de alta, eu vou seguir essa tendência e quando a gente chegar em pontos de resistência, como as máximas históricas, eu vou fazer parcial, eu vou garantir lucro nessa posição aí de trade, né? Vou continuar exposto ao Bitcoin, eu vou fechar parte da operação de contratos inversos, mas justamente isso vai garantir que caso o preço
rompa as máximas históricas e inicie um movimento chamado Blue Sky Breakout, que é quando ele rompe a máxima histórica e começa a subir pra caramba, eu continuo posicionado no Bitcoin, né? Então eu não perco patrimônio. Mas como eu estou operando em contratos inversos e eu vou me posicionando em fundos ascendentes, eu vou subindo o stop à medida que os fundos forem formando, meu preço médio vai ficar abaixo do fundo, então se a gente bater numa resistência e o preço resolver cair, não tem problema também, porque eu vou ser estopado no lucro. Essa é a minha estratégia de trade nesse exato momento, certo? Já olhando para o longo prazo, temos alguns fatores para se considerar. Logo de cara, pessoal, 60 mil dólares é o nosso suporte mais importante, tá? Não deixem o preço perder os 60k, porque se a gente perder os 60k, primeiro que a gente vai estar rejeitando uma alta linda igual essa que está acontecendo, então isso já seria uma baita de uma bandeira vermelha. Mas segundo, porque a gente vai estar numa região sem suporte. O nosso suporte mais importante abaixo dos 60 é o 56, e se a gente perder o 56, a gente só vai ter suportes lá próximos à região dos 50k, tá? Então é uma situação bastante delicada, é uma situação bastante complicada, e por isso, né, eu estou com caixa para caso a situação aconteça. Caixa para aumentar meu hold, porque vai ser uma excelente oportunidade. E por que eu acho isso? Porque, primeiro, o Bitcoin assumiu uma tendência de alta? Sim, mas ele está com muita força vendedora na região entre os 70 e os 76. Se a gente somar aqui, ó, 280 mais 160 mais 290, 250, 177, 277, 175. Cara, isso dá brincando mais de 1000 Bitcoins para venda. Não é uma grana fácil de passar, não é uma região fácil de passar, certo? Por isso que eu estou entrando em fundos ascendentes e vou fazer uma parcial aqui nesse topo, porque é uma resistência muito forte, certo? Segunda coisa, sobre esse movimento de alta, eu não vejo como muito grande as probabilidades da gente romper esse 70k de cara, certo? Tem muita resistência, a gente já testou, né, o topo histórico várias vezes, inclusive em vezes onde o cenário macroeconômico estava muito otimista. A gente tinha ali o mercado de trabalho começando a melhorar, alguns indicadores de inflação vindo às vezes um pouco acima, mas em sua maioria dentro do previsto. A gente tinha o próprio Banco Central, né, acreditando que a gente teria corte na taxa de juros agora em junho. E cara, se o Bitcoin voltar a testar essa região dos 70k, a gente vai ter a mesma situação, só que com a macroeconomia americana muito pior, né? Por que pior? Porque a gente teve dados de inflação vindo acima do esperado, a gente já teve o Banco Central americano falando que ele não está conseguindo conter a inflação, que ele vai manter a taxa de juros alta por muito tempo, ou seja, um cenário macro muito mais pessimista do que quando a gente estava lá nas máximas históricas em março, em abril, por exemplo. Arthur, mas essa semana saiu o CPI e o Bitcoin subiu pra caramba. Sim, foi um CPI que veio bom no meio de 6, 7 CPIs que vieram acima do previsto. A gente teve um payroll bom no meio de vários outros payrolls no mês passado que vieram acima do previsto. Então, a situação não está boa. Isso não é o necessário para o Banco Central americano já começar a cortar juros em junho. E mesmo se ele resolver cortar juros em junho, é a mesma coisa que o mercado estava, é o mesmo sentimento do mercado aqui, quando ele não conseguiu romper os 70 mil dólares. Então, né, vamos tornar as coisas aqui mais simples. Eu acredito que sim, o Bitcoin ele tem força para chegar na região dos 70k, mas não para passar de lá. Por quê? A gente tem pessoas aqui shortando no longo prazo, né? A gente viu queda no long short ratio, aumento no open interest, porém, quando a gente vai olhar aqui os gráficos de liquidez, que esse site até tá meio ruim aqui de olhar, né? Ele tá demorando um pouquinho para carregar. Mas, muito bem, a gente supriu a maior parte da liquidez aqui nesse movimento de alta que a gente... Aqui, tá tudo travado, cara. Meu Deus do céu, pera aí. Muito bem, a gente supriu a liquidez que a gente tinha lá naquela região dos 67 mil dólares, né? Com essa alta.
E aqui para cima, principalmente na região acima dos 70k, a gente não tem muita liquidez, que é a nossa resistência mais importante. E essa liquidez seria extremamente necessária para a gente conseguir ver o rompimento dos 70 mil dólares. Segunda coisa, quando a gente chega no 70k, não tem operações em short em abertos. Nos últimos 7 dias a gente teve muita gente comprando e pouca gente shortando o Bitcoin. Boa parte dos que foram shortados acabaram por ser liquidados nessa queda. Mas ainda assim, nesse exato momento, para a gente chegar nos 70 mil dólares é muito mais difícil do que a gente cair, por exemplo, para os 63. E tudo isso porque a região dos 70 mil dólares é uma região de extrema resistência com muita gente vendida. Então, nesse exato momento, sim, eu vou ficar de olho em compras em fundo ascendente, igual eu falei várias vezes ao longo desse vídeo. Inclusive, né, eu vou traçar aqui regiões interessantes de compra. A gente tem aqui regiões de Fibonacci, a gente tem região das médias, a gente tem região aqui de topos prévios. Então, para mim, essa zona entre os 64 e os 63 é uma região muito boa para se expor em Bitcoin no curto prazo. Para quê? Para pegar a continuação dessa tendência de alta, que vai ser uma pequena exposição, tá, pessoal? Vou comprar só um pouquinho de Bitcoin aqui em contratos inversos. Se a gente continuar o movimento de alta, quando a gente fizer outro fundo ascendente, eu compro mais um pouquinho. Depois, quando fizer outro fundo ascendente, eu compro mais um pouquinho. E assim, eu vou estar de pouco em pouco me posicionando para um movimento de teste lá dos 70k. Chegando no 70k, eu vou fazer uma parcial no meu trade. Não vou fechar tudo, porque se a gente conseguir romper as máximas históricas, ótimo, maravilhoso. Se a gente não conseguir romper, eu vou estar com lucro no bolso, porque eu fiz uma parcial aqui e o Bitcoin resolveu cair. E 2, né? Eu fui comprando de pouquinho em pouquinho fundos ascendentes. Então, o meu stop ele vai ficar sempre acima do meu preço médio. Em outras palavras, eu vou ser estopado no lucro. Essa é a minha estratégia de trade. E se a gente perder aqui os 60k, igual eu falei, cara, aí a gente vai estar numa região sem grandes suportes, uma região um pouco mais preocupante. Por isso, eu vou manter caixa do hold para aumentar ainda mais a minha exposição, porque essa queda vai ser justamente aí o motivo que a gente vai ter para se posicionar ainda mais no mercado, tá? Bitcoin segue numa forte tendência de alta no longo prazo, então quedas devem ser, sim, consideradas como oportunidades de se expor cada vez mais. Só que a gente precisa, e eu sempre falo muito isso aqui, né? A gente precisa simplesmente olhar para o gráfico e fazer o que o gráfico está apontando para a gente. Não adianta você ficar querendo prever movimentos, ficar querendo ser o vidente do mercado, porque ninguém tem bola de cristal. Tem gente até que fala, mas você fala que o Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai ficar lateral, você fala que o Bitcoin vai cair. Eu não tô falando absolutamente nada. Eu tô aqui julgando as cartas na mesa, falando, se o Bitcoin subir eu vou fazer isso, se o Bitcoin cair eu vou fazer isso, se ele chegar na resistência e superar eu vou estar posicionado dessa forma porque eu consigo aproveitar o movimento desse jeito, se ele rejeitar a resistência eu ainda consigo sair no lucro e a gente vai ter uma probabilidade maior dele cair e vir testar níveis mais abaixo. Então eu quero estar com caixa, eu simplesmente mapeio todas as probabilidades e apresento aqui para, independente do que o Bitcoin fizer, do que o mercado fizer, a gente ter uma estratégia e estar preparado para o momento. Saber agir no momento certo. É isso que faz um trader ser bom. Não é aquela pessoa que consegue comprar no valor mais baixo, vender no valor mais caro, fazer um trade, o trade mais lucrativo da vida dela e depois tomar vários stops tentando achar o fundo ou tentando sair no topo e sem saber uma tendência. O trader não é a pessoa que sabe o que o mercado vai fazer, é a pessoa que, independente do que o mercado faz, ela consegue ter lucratividade. E como vocês sabem, tudo o que eu faço, eu comento em primeira mão lá no Escritório de Investimentos, que é uma comunidade que eu tenho com os meus alunos. Inclusive hoje eu postei aqui a análise do Bitcoin, trade que eu tô de olho para entrar, trades aqui ontem, a gente postou aqui mais de 4 trades para a gente fazer nessa semana e aproveitar a volatilidade das altcoins e o hype das meme coins, porque aqui no canal eu falo bastante de Bitcoin, mas o mercado é muito mais que Bitcoin, as oportunidades são inúmeras. Para ficar por dentro de todas essas oportunidades, eu te convido a entrar no Escritório de Investimentos Profissional, que é uma comunidade que eu tenho com os meus alunos, e qualquer aluno meu vai ter acesso. Para você se tornar meu aluno, é só você estar escaneando esse QR Code que aparece aqui embaixo da minha câmera, ou então clicar no primeiro link da descrição. Você vai ser redirecionado para uma página onde tem esses 3 produtos, cada um tem o seu principal foco, né?
Crypto Pocket para quem está começando, Trader de sucesso para quem quer focar na área de trade, carteira exponencial para você montar uma carteira repleta de altcoins, gemas e com isso ter acesso de bônus de presente para você ao escritório de investimentos profissionais. Conto com a sua participação lá. Não esquece também dos apoiadores aqui do canal, que é a corretora BingX, né? A corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações. Ela não tem burocracia, ela não exige KYC e não reporta nada das suas operações para a Receita Federal. Além do mais, tem a Token.com, que é a rede social das criptomoedas, e eu te convido a conhecer ambas clicando nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. São links que vão te dar condições especiais dentro da plataforma, vão te dar desconto nas taxas da BingX, oportunidades ali de estar recebendo tickets para ganhar dinheiro lá dentro da corretora, tudo isso e muito mais nos links exclusivos de apoiador aqui do canal, certo? Link aqui na descrição e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e um ótimo final de semana. Valeu, galera! Falou!